Deu, ok. Senhor presidente, senador Cajuru, eu vou direto ao assunto, porque em seguida eu tenho uma consulta médica. Mas quero falar, como eu havia já anunciado, que todo dia eu vou tratar de um tema. Hoje eu vou tratar do tema o impacto da reforma trabalhista na nossa Previdência. Senhor presidente, esse tema, reforma trabalhista e Previdência, é algo fundamental para o debate dessa questão da dita reforma que chegará na quarta-feira, que está sendo anunciada a conta-gotas. A reforma trabalhista, que culminou na Lei 13.467, trouxe inúmeros prejuízos, ninguém tem dúvida, aos trabalhadores. Vamos dar só alguns exemplos. A prevalência do negociado sobre o legislado significa que quem tem força nesse aspecto é quem tem a caneta na mão. Eu me lembro sempre, eu sou oriundo do tempo do Fundo de Garantia. Eu chegava na empresa, o empregador dizia, tem dois sistemas, o da estabilidade e do fundo. Qual é que tu prefere? Digo, eu quero estabilidade, então não tem vaga. Eu tinha que optar pelo fundo de garantia. Então é uma negociação que não é uma negociação. Segundo, vamos lá, mais algumas modificações. A prevalência também no aspecto da licença maternidade e paternidade. As alterações permitem que a mulher grávida atue, trabalhe em área insalubre, que é delicadíssimo isso, vai levar a doença da mãe e da criança. As férias poderão ser fracionadas, mas nesse sistema da nova reforma, a maioria não terá nem férias, devido à alta rotatividade e o próprio trabalho intermitente ou trabalho terceirizado. Como eu vemos aqui na casa mesmo, como é que é o rodízio com os terceirizados. A possibilidade de adoção de remuneração por produção, no qual nem o piso salarial da categoria fica assegurado, nem sequer o salário mínimo. Eu vejo nos jornais já estampado, emprego em tal região, paga R$400, R$500, R$600, aí diz o número de horas. Então, nem o salário mínimo. Consequentemente, se você não paga o salário, sobre o salário mínimo, o trabalhador, para contribuir para a Previdência, ele vai ter que contribuir com a parte dele e com a parte do empregador. O empregador diz, olha, eu posso contribuir, mas falta aqui R$200 para o salário mínimo. Como é que faz? Ele vai ter que pagar também. A rescisão contratual passa a ser efetivada sem a presença do representante sindical. Aí nós sabemos o que poderá acontecer se não tem um advogado da parte mais fraca para acompanhar os cálculos. Estou me referindo, inclusive, à arrecadação da Previdência. O trabalhador poderá ser responsável pelas custas processuais em caso de perda de ação trabalhista. Mas, enfim, fica aberta a possibilidade da terceirização em todas as áreas, inclusive na atividade fim. Na realidade, a reforma trabalhista é um amplo conjunto de mudanças que visa desmontar a CLT. Já desmontou. Que durante décadas representou uma proteção para o trabalhador e para a Previdência. Metade das ocupações hoje no mercado de trabalho brasileiro são informais. E a tendência é avançar a informalidade, todos nós sabemos. A legislação trabalhista, portanto, atinge hoje algo em torno de 50% dos trabalhadores que estão no mercado. Os outros 50% são informais. São todos informais. Informal não paga a Previdência. O Brasil detém um dos maiores índices de rotatividade no trabalho. Um dos principais efeitos da reforma trabalhista é o aumento da rotatividade, com consequente aumento da informalidade e a redução para quem? Para a Previdência. Além disso, esse quadro mostra um horizonte sombrio para quem? Para o sistema previdenciário, sem fazer reforma alguma, eu estou falando. O aumento da informalidade, a queda do emprego com carteira assinada, o crescimento do chamado processo de pejotização, bastante estimulado pela reforma, além de explícito incentivo à busca pela previdência privada, vai impactar também e negativamente no sistema de hoje. Estudo recente, vou para um estudo agora, estudo recente dos seguintes pesquisadores, vou dar o nome, Arthur Verli, Flávio Arantes, Guilherme Melo, Juliana Moreira, Pedro Rossi, da Unicamp, calcula que
a cada migração do trabalhador do regime seletista para a pejotização, não estou falando aqui nem sequer para a informalidade. Cada um que vai para lá representa uma perda anual de em torno de R$4.000 para os cofres da Previdência. Cada um, cada cidadão. Esse mesmo estudo estima, ainda que se considere algum ganho proveniente de uma possível formalização da parte dos autônomos, as perdas previdenciárias com a reforma trabalhista, sobretudo com o estímulo, estamos falando aqui de chamado PJ, chegará a um prejuízo de 30 bilhões anos. Só nisso aqui. Trata-se de um duro golpe no sistema previdenciário. Já tonto pela má gestão, pelo desvio, não vou repetir que Vossa Excelência citou há pouco tempo, sonegação, não cobrança de dívidas, roubalheiras, corrupção, madru e pelo próprio refis. Há que se destacar também que o efeito sobre a Previdência Social proveniente do chamado trabalho intermitente, ou seja, a reforma trabalhista permite que o trabalhador seja contratado por tarefas, fazendo com que o seu rendimento mensal seja pífio. E claro que ele não vai pagar a Previdência quem está no trabalho intermitente. Para fins de aposentadoria, a contribuição previdenciária desse trabalhador deverá ser completada, eu já expliquei antes, por ele mesmo. Na prática, significa isenção do empregador, que nesse caso não pagará nada. Seguramente um grande número de trabalhadores não virá a ter condição financeira de arcar com esse ônus, fazendo com que esses indivíduos sejam escorraçados, afastados do sistema previdenciário, ainda que tenham contribuído somente em parte. Senhor presidente, é um processo de exclusão que poderá vir a atingir milhões de trabalhadores. Em resumo, a reforma trabalhista, a Lei 3.467, bate negativamente a porta do sistema previdenciário, ao reduzir as receitas, também pela tendência à informalidade, a precarização da relação de trabalho, aumentando, por outro lado, e, consequentemente, a pobreza e a miséria da nossa gente. Mas eu vou aqui, o que eu aperto mais é aqui no fim ainda, mas sempre respeitosamente. Queria também dizer, se alguém colocar o nome de um senador ou de um próprio membro do Executivo, de um deputado federal, ou qualquer cidadão da sociedade, dizendo que eu usei um termo inadequado, pode saber que é fake. Eu não autorizo ninguém a usar o meu nome para, naquela linha que Vossa Excelência, desqualificar o adversário, não pela causa que ele defende, que eu posso ser contra, mas com um ataque pessoal. Jamais faço isso. E vou além ainda, vou além. Esses fake news eu vou fazer uma audiência pública. É algo vergonhoso. Eu recebi um hoje. Pai recebe. Auxílio moradia, recebe. Mora num apartamento, tem casa própria e recebe, não sei o que, uma ajuda, mudança. Eu não tenho nada disso. Não recebo nada disso. O senhor abriu mão dos dois. Abri mão de tudo. Eu vi lá no portal. Abri mão de apartamento, abri mão de auxílio moradia, abri mão de recurso essa. Mas eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica para alguém, por um motivo ou outro, não abriu mão. Porque a vida é assim, né? Eu já morei em apartamento, hoje eu não moro, não preciso. Mas não recebo nada disso. E o fake news é uma cara de pau. Do Rio Grande do Sul, só o Paim que recebe. Eu não quero saber se os outros recebem ou não. Mas eu não recebo nada disso. Bom, só falta eu abrir mão do meu salário, o resto eu abri mão de tudo já. Para ver o que é a maldade do fake news. É uma covardia, é uma covardia. Mas enfim, vamos em frente. Mais uma vez, vamos observar o seguinte, os encargos sociais incidem sobre o percentual do salário. Se os salários são menores, a arrecadação cai. Contribuições esparsas, já que o trabalhador somente contribui quando está trabalhando, também vão dar impacto negativo da receita do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor arrecadado para os encargos sociais é muito menor do que um trabalhador contratado pelo regime CLT. Então cai a arrecadação do Fundo de Garantia e também a Previdência. Mais uma vez, eu lembro que as alíquotas do modelo denominado simples, que eu não sou contra, são mais baixas e sem a parte patronal, na maioria dos casos. Mas, enfim, o governo pretende apresentar na próxima quarta uma proposta de reforma da Previdência. Portanto, oficialmente não temos nada aqui na casa ainda. Fala-se numa idade mínima de 65 anos para o homem, 62 para a mulher, contribuição de 40 anos. Não é 40 anos. Sabe quanto que é? É 49 anos. Eu não quero citar nomes, só o que eles fizeram.
pegaram a proposta da Previdência do governo anterior, não vou citar nome, e o governo atual está encaminhando para cá. 49 anos de contribuição e 65 de idade. E vou explicar agora, porque alguém, não, mas onde tu chegou 49? Pois bem, da mesma forma, fala-se em capitalização, ou seja, o sistema de poupança individual, que já foi adotado e não deu certo. Os exemplos estão aí. Foi adotado no Chile, o Chile está voltando atrás. Já está no parlamento, mandou uma proposta. Não deu certo. É impossível que a gente não só olhe para os sistemas que o mundo adota, o que deu certo a gente não copia. E vai copiar o que deu errado? No Chile, a maioria dos aposentados ganha meio salário mínimo. É o país do mundo onde mais tem idosos se suicidando. Já foi dito por muitos, eu repito. Não deu certo no Chile, não deu certo no México, não deu certo na Colômbia e nem no Peru. Conforme aqueles que defendem essa proposta, não teremos mais contribuição. Bom, se o sistema é de capitalização, é uma poupança individual. Esqueçam, não terá mais contribuições sobre o lucro, sobre faturamento, loteria, PIS/PASEP, CONFINS, jogos lotéricos, contribuição sobre a folha de pagamento, que é 20% do empregador, e nem quando alguém compra ou vende um bem. Sabe o que significa isso? É abrir mão de 75% da receita da Previdência. Como é que eu vou chegar para alguém e dizer, olha, a Previdência está quebrada, só que daqui para frente vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque eu vou abrir mão de 75% da arrecadação e vou ficar com 25%, que é os 10% do empregado. Eu não sou matemática nem advogado, mas essa conta até eu faço. Como é que eu vou dizer que vai dar certo e eu abro mão de 75%? Claro que muitos empregadores estão, bom, se eu não vou pagar nada, melhorou, não pago CONFINS, não pago lucro, não pago faturamento, não pago sobre a folha os 20%. Eles podem estar vindo com simpatia, mas vai ser uma loucura se isso passar no país. Vamos para os finalmente. Agora o que eu vou explicar a história é que não é 40, e assim é 49 de contribuição. Aqui que eu explico. Uma questão que eu botei. Nessa situação que você tem aqui, 40 anos de contribuição, 65 homem, 62 mulher, para o aposentado. Mas vamos considerar o seguinte, o camarada começou a trabalhar com 16 anos. Só pode se aposentar com 65. Então você pega 16 para 65, 49 anos. Como é que eu vou... Quem é que começa mais cedo? Filho de pobre. Filho de pobre eu sei, porque eu não dou exemplo para ninguém, mas eu comecei com 8 anos. E que isso não seja exemplo para ninguém. Lugar de criança é na escola. Mas era trabalhar ou passar fome. Fábrica Tílio Bovo, Caxias do Sul, fábrica de vaso. Eu ia todo dia fazer os bolinhos de vaso para ele fazer os... que joga aquele bolinho em cima, quem sabe disso? Joga em cima de uma tábua redonda, ele toca com o pé, que eu vi ele fazer, eu fazia o bolinho de barro. Jogava lá em cima e ele fazia o vaso. Era uma forma dele me ajudar, era um vizinho, inclusive eu elogio aqui a Tílio Bovo falecido. Era uma forma dele me ajudar. De tarde eu ia para aula, claro, né? Mas digamos que começou com 16. Para chegar a 65 anos, ele vai ter que contribuir 49 anos. E ainda se ele não perder o emprego no período, né? Senão ele vai ter uma série de problemas. Mas digamos, eu estou pegando o melhor dos mundos. Ele sempre trabalhou. É 49 anos de contribuição. Essa proposta, o governo anterior mandou para cá e o Congresso não quis nem saber. Se vier aqui, nós vamos derrotar. Daí ele desistiu. Interviu no Rio, que se intervisse no Rio, era um motivo constitucional para não ter a reforma da Previdência. Então, que fique muito claro isso, que esse debate vai longe aqui. Eu quero ver alguém me explicar como é que, a quem começou mais cedo a trabalhar, como é que vai se aposentar antes dos 65. Eu estou falando sobre aquilo que eles divulgaram. Vamos além. Sem contar que a própria lei da reforma trabalhista, como já disse aqui, causa um déficit enorme. Aí sim, diminui muito a receita da Previdência. Enfim, presidente, eu termino, porque está tudo escrito aqui, mas eu falei de improviso nessa linha, porque eu disse que eu vou ao médico, realmente vou, que esse debate da Previdência tem que ser feito exaustivamente. Veja bem, eu não sou contra, senadores e senadoras, que a gente construa um entendimento. Todos os governos anteriores, todos fizeram reforma.
E todos nós aprovamos, mas mediante a sabedoria do Executivo e do Legislativo de construir uma alternativa. Eu não sou contra que a gente chegue num patamar comum de entendimento, né, e que vá, olha, tem que cobrar, não pode mais meter a mão na Seguridade. Tem uma PEC aqui minha, chamado Projeto número 15, que eu digo o seguinte: fica proibido destinar para outros fins os recursos da Seguridade. Leia-se saúde, assistência e previdência. Vamos assumir alguns compromissos, executar os devedores, que se aplique essa PEC daqui para frente, por exemplo, né? Vamos pagar com essa tal de DRU, com esse tal de refis. Sabe o que os grandes empresários me diziam na comissão que eu presidi, a CPI? Parrim, não é justo. Nós pagamos em dia, vira uma concorrência desleal e o malandro não paga nada. Claro que o produto dele chega mais barato no mercado do que o meu. Porque o picareta, o malandro, não paga. E são trilhões, trilhões. Se pegar hoje, só a dívida ativa, junto à União, é mais que R$1 trilhão. A Previdência dá 650, mas não interessa, vamos cobrar esse R$1 trilhão dos grandes devedores. É dinheiro que entra para você, então, ajudar em outras áreas como saúde, educação, segurança e enfim. Mas, presidente, eu considero na íntegra o meu pronunciamento, eu só não concedi nenhuma parte, porque eu tenho que correr agora ao médico. Tem hora marcada, médico é médico, né? Obrigado, presidente. Obrigado, senhoras e senhores. O Brasil que lhe agradece, senador Paulo Paim, uma rara voz dos trabalhadores, entrando também nesse debate da reforma trabalhista, que tem tudo a ver com a reforma da Previdência e trazendo dados inquestionáveis. Bem, respeitando o regimento, nós temos que obedecer ao orador inscrito e depois ao líder inscrito. Então, senador Temário, grande Teomário, peço vossa compreensão. O líder agora, que vai fazer uso da palavra, de Roraima, do DEM, já está a postos, o nosso senador Chico Rodrigues, que sempre traz assuntos factuais. Muito obrigado.